Agô, nilê, 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 madago. Sapata, junsum, madago. Agô, ilê, agô. Agô, nilê, 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 madago. Obaloaê, ajunsum, madago. Agô, nilê, agô. Agô, nilê, 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 madago. Omulu, ajunsum, madago. Agô, nilê, agô. Uma cantiga que fala que pede permissão para entrar na casa. A continuação dela, Beleico, xalare, xalareloni, Beleico, Beleico, xalare, xalareloni, Beleico. Ele vive em casa de palha e se cobre com ela. Oloringenapade, oloripá, lorigenapade, oloripá, lorigenapade, oloripá, lorigenapade, oloripá. O Senhor vem ao nosso encontro. Ejo, ale, ijo, ejo, ale, ijo, ejo, ale, ijo, afara da legé umbelé. Ejo, ale, ijo, ejo, ale, ijo, ejo, ale, ijo, afara da legé umbelé. Dance em nossa casa, dance e abençoe a nossa casa. E assim começa umas cantigas do Olubagé. Hoje nós vamos falar do Senhor da Cura, Obaluayê. Bem-vindo a mais um programa Encantos. E hoje vamos falar de Obaluayê, o grande orixá, o Senhor da Cura, o Senhor que traz a cura para nós. Eu sou o Babalorixá Sérgio Diodé. Vou iniciar um programa falando de um mito iorubá que envolve Obaluayê. A primeira vez que eu vi esse mito foi com a vovó Cici relatando com todo encanto esta passagem. Então vamos reproduzir o que aprendi no passado. Nanã era uma mãe anciã, uma mãe ancestral, uma das mais velhas, que cuidava de todos os humanos, de todos os seres. Assim como Iemanjá, a mãe de todos os orixás. Nanã, depois de muito tempo, resolveu ter um filho, porque ela cuidava dos filhos dos outros, e resolveu ter um filho. Foi se consultar com Orumilá Ifá. E aí falou a Ifá: eu gostaria de ser mãe de um filho, Ifá. E Ifá: mas, minha senhora, com todo respeito, agora que a senhora tem idade, a senhora tem certeza? E Nanã afirmou que queria ter um filho e que era o desejo dela, a vontade dela. Assim, Ifá e o destino ensinaram o encantamento para que Nanã pudesse dar à luz. E assim Nanã o fez. Fez o encantamento a que lhe foi passado e conseguiu o que queria. No momento de dar à luz, Nanã seguiu seu caminho, foi escolher um bom local, um local seguro, um local calmo, como qualquer mulher grávida, quando quer dar à luz, faz as suas escolhas. E ali, naquele local, ela foi ter o seu filho. E nasceu o primeiro filho de Nanã. Ao ver a criança, o bebê, ela se assusta e fala: meu Deus, mas que filho feio! Porque a criança nasce cheio de feridas em seu corpo. E Nanã começa a rejeitar a criança, porque a criança não era aquela que ela esperava. Mas em seguida, ela teve um segundo filho.
E seu segundo filho nasceu belíssimo. Mas, quando Nanã foi catar o seu segundo filho, esse se vira de lado e se transforma numa cobra e sai rastejando. E Nanã não o cata. E aí ela voltou para o primeiro filho e olhava aquela criança toda cheia de marcas pelo corpo. E durante 14 dias ela cuidou da criança, mas com uma certa rejeição. Até que no 14º dia ela resolveu que não iria cuidar mais daquela criança, que ela iria passar aquela criança para que alguém cuidasse. Ela anda, caminha, procura um local seguro onde pudesse deixar a criança e encontra umas pedras à beira do mar. Ela coloca a criança lá e fala para a criança: tenha certeza que você será bem criado. Alguém vai cuidar de você. E vai embora. E aí aquela criança foi largada em cima de umas pedras, à beira de um mar. Quando veio a fome, a criança começou a chorar, chorar, chorar desesperadamente. E aí do mar vem aquela mulher bela e começa a escutar aquele choro de criança e começa a se aproximar das pedras. Ao ver aquela criança largada sobre as pedras, ela cata a criança em seus braços e começa: nossa, mas que criança bela! E começa a agradecer aquele presente, aquela criança belíssima. Neste momento que ela cata a criança, os seus seios começam a sair leite. E ela começa a amamentar aquela criança. Aquele leite que a criança não conseguia beber, que escorria pelo rosto da criança e caía no mar, virou as espumas do mar. E aí ela adotou essa criança. E falou para a criança: toda vez que você precisar se alimentar, você me chame que eu vou vir cuidar de você. E assim era. Cada vez que a criança chorava, saía aquele peixe do mar que se transformava numa bela mulher e ia cuidar desta criança, amamentando, trazendo frutas, trazendo cuidados e atenção. E aquela criança, ela deu banho, ela cuidou das feridas do corpo. E a criança começou a perceber que aquela mulher que ele tratava de mãe poderia não ser a mãe dele, porque ela se transformava em peixe. E aí ele perguntou: a senhora é minha mãe? E Iemanjá cuidou da criança com todo amor, com todo carinho, mas deixou a resposta em vão. A criança ficou pensando, levantou e foi atrás da mãe verdadeira dele. Mas a criança só conhecia o mar, só conhecia a praia, não tinha conhecimento do mundo. E se perdeu. Quando a criança se perdeu e viu-se sem caminhos, começou a chorar, chorar. E pelo choro, aquela linda mulher, Iemanjá, descobriu aonde estava a criança. E foi lá aos cuidados da criança novamente. De antemão, para que a criança não mais fugisse sem que ela percebesse, ela catou 2 guizos e colocou um em cada perna da criança. Guizo faz barulho quando se anda. E aí ela saberia que ela tinha que cuidar da criança. Ele não fugiria mais. Entretanto, as feridas da criança vinham, iam e vinham, e Iemanjá cuidava.
E Iemanjá começou a ter que andar mais com a criança. Então ela resolveu cobrir a criança com as palhas. E só deixava a mão, os pés e os olhos da criança para fora. O resto da criança toda era coberta de palha, porque as próprias palhas ajudavam esta criança. Entretanto, ela precisava ir ao mercado. E sempre que ia ao mercado, ela catava aquela criança no colo, nos seus braços, toda coberta de palha. E o povo começou a ver, nossa, mas esta mulher linda, com esta criança coberta, o que será que aconteceu? E o povo começou a ficar curioso, mas ninguém tinha coragem de falar com aquela linda mulher. Até que o povo foi procurar uma das pessoas mais velhas da cidade, que ficava sempre contando histórias ao pé de uma árvore de iroco. Mas, meu senhor, o senhor sabe a história daquela linda mulher que está com uma criança no colo, coberta de palha para que ninguém o veja? E o senhor falou, não. Vocês querem saber da história desta mulher? Queremos. Então, a próxima vez que ela vier ao mercado, eu vou falar com ela. E aí, ficar esperando, mais uma vez, Iemanjá, na forma humana, com uma criança nos braços, voltou ao mercado. E aquele senhor ancião, velho, idoso, contador de histórias, com toda educação se aproximou da linda mulher, pediu a benção, perguntou se não incomodava, se ele poderia fazer algumas perguntas, e perguntou, mas, minha senhora, por que seu filho é coberto com estas palhas? E, para surpresa, Iemanjá fala, porque eu estou carregando a criança mais linda e bela de todas. É verdade? Esta criança que a senhora está carregando é linda? É bela? Sim, ela é a mais bela de todas. O senhor quer ver? Ele gostaria. Na hora que ela abriu a palha, era um dia de sol. O sol pegou o rosto daquela criança e ele era tão luminoso quanto um sol. Quase ofuscava a vista das pessoas. E as pessoas lá presentes começaram, nossa, é verdade, é a criança mais bela que existe. É muito bela esta criança. E a palha precisava cobrir as crianças, porque o brilho era tão intenso que prejudicava as demais pessoas. E aí nós temos um dos mitos mais lindos e complexos da cultura iorubá. Por quê? Veja bem o tanto de informação nesse mito. Quando Nanã dá à luz ao primeiro filho, com problemas, com ferimentos na sua pele, nós já sabemos que naquele momento nascera Obaloaiê, o Senhor hoje da cura. Em seguida, o segundo filho se transforma numa cobra. Era o nascimento de Oxumaré. Dois orixás extremamente cultuados, de muito amor. A informação de Iemanjá para os guizos, para nós, já nos dá uma segurança de alguns atos litúrgicos. Nascimento de Obaloaiê, nascimento de Oxumaré, os guizos nos pés da criança. Vamos corrigir com este mito a informação que a gente vê errônea, né? Que Omulu se esconde debaixo das palhas por causa das feridas que ele tem. Isso não é verdade. Nossos mais velhos dizem que ele reluz como ouro, que ele é tão lindo e tão reluzente que ele precisa da palha para não nos prejudicar, para não tirar a nossa visão. Você vê muita informação rica que se encontra nos mitos iorubás e que explica a nossa religiosidade, o nosso amado candomblé. E aí,
nós temos um monte de informações importantes. Obaluayê é um orixá muito lindo, muito rico, dono da terra, dono da cura. Mas quando Nanã rejeitou o seu filho pela doença, permitiu com que a doença tomasse conta do planeta. Antigamente as pessoas morriam pela idade, mas com este ato as pessoas foram ficando doentes. E aí Omulu se tornou o orixá que nos abençoou com a cura. Nós, zeladores, temos o hábito de sempre cultuar Obaluayê com pedidos, com orações de cura. E tem várias passagens que eu quero relatar aqui. A doença física é muito tratada no nosso culto, utilizando-se do orixá Obaluayê. Veja, a ciência diz isso. As pessoas tomam banhos de sal grosso. Há muitos anos atrás, uma pesquisa australiana explicou que as pessoas que não apanhassem sol não transformavam a vitamina D em a provitamina D que existe na nossa pele em vitamina D. Isso é científico. Nós do Candomblé já sabíamos disso muito antes. E a vitamina D contra o raquitismo. Veja bem, houve uma prova científica de uns atos que nós fazíamos há milhares de anos atrás. Outras provas científicas, pessoas com feridas são curadas com o azeite de dendê. Feridas de pele, né? Os nossos ancestrais passavam azeite de dendê. Tem outras pesquisas científicas usando azeite de dendê. Quantos remédios vieram das nossas folhas, que já utilizávamos dentro dos centros de candomblé? E isso é uma coisa muito bela. E aí, vamos entrar dentro do candomblé. O que poucas pessoas sabem que foi Obaluayê, o orixá responsável, que fez eu adentrar de corpo e alma no candomblé e querer entender o candomblé. Até que minha Ialorixá falou: você foi escolhido pelos orixás e você vai se iniciar no candomblé. Mas como que isso aconteceu? Eu morava num condomínio com mais de 30 prédios e um dia eu nunca escondi a minha religião, sempre usei fios, sempre usei roupas religiosas, mas eu não era iniciado, né? Eu frequentava a Umbanda, visitava os meus amigos do Candomblé, até que um dia uma vizinha do prédio que eu morava falou: vai haver um Candomblé hoje na casa da minha mãe de santo, você não quer ir comigo? E me levou para casa da mãe Homenagi. Homenagi, meu grande respeito e admiração a esta Ialorixá, esta grande Ialorixá, esta pessoa que me recebeu com muito amor, chegando lá na casa dela, a casa cheia, aquelas festas, casa tradicional, festa cheia, muita gente. E aí Homenagi me põe para sentar dentro do salão, né? Mas numa cadeira de canto, né? Eu era ninguém. Eu era um abiã. Começou a encher, tinham cadeiras à minha frente, pessoas em pé. E começou o candomblé, teve o xirê, aí as pessoas viraram de orixá, vestiram os orixás.
e começou as rezas do Olubajé, e ganhei a folha de mamona com várias comidas de orixás lá dentro. E vem um parêntese nesse caso. Gente, as pessoas se dedicam horas para preparar pelo menos 16 pratos de orixás que são lentos e morosos para serem preparados. O que está dentro daquela folha, por favor, prestem atenção, aquilo não é ebó. Não é para você fechar aquela folha, passar no seu corpo e despachar. Não, aquilo é para você comer. Abra e deguste de cada comida do orixá. Aquelas comidas são sagradas e vão purificar o seu corpo. Somente aquilo que você não aguentar comer, porque vem muita comida ali, você feche, espere a reza própria para passar no seu corpo e transformar aquilo em ebó. Então, meus queridos, parem de receber a folha, passar no corpo e despachar, viu? Porque aquilo foi feito para a gente se alimentar, tá, meus amores? Voltando para nosso enredo, falando de Obaluayê. E aí começou-se os rum dos orixás, um mais lindo do que o outro. E eu sentado na minha cadeira, lá no cantinho, atrás de inúmeras pessoas, quando de repente uma senhora bem idosa vira para mim, da minha frente, vira para mim: meu filho, Obaluayê quer lhe cumprimentar. E aí todos abrem aquele espaço, Obaluayê vem se aproximando de mim, e aí eu ponho minha cabeça aos chãos. Quando eu sou abraçado por aquele orixá, eu me senti encantado, eu senti que o chão do barracão da Mãe Homenagem deixou de existir. E este foi o momento que eu soube que o candomblé estava me chamando. E a história não termina aí, porque para nós candomblecistas não existe coincidência. Veja bem, era a primeira vez que eu estava pisando na casa da Mãe Homenagem, através de uma vizinha minha que era filha de santo dela, naquela época. Algum tempo depois, uma outra amiga minha me ligou e falou: e aqui no meu prédio tem um pai de santo jogando búzio. Você não gostaria de jogar um búzio com ele? Eu falei: estou indo. Nós morávamos em prédios diferentes, mas no mesmo condomínio. E pasmem, quando eu cheguei na casa da minha amiga, o pai de santo que estava jogando búzio era quem estava possuído por Obaluayê na casa da Homenagem. Então não existe coincidência. Mais tarde, esta pessoa veio a rezar o meu oiê. Então não há coincidência. Já foi tudo predestinado pelos nossos orixás. Então entenda, é tudo muito lindo, tudo vai acontecendo naturalmente. Existem pessoas que são escolhidas para o candomblé, mas existem também aquelas pessoas que querem ser do candomblé. Veja bem, hoje eu explico para essas pessoas para se iniciar no candomblé, desde que você for seguir os preceitos da religião. Se for para você não seguir esses preceitos, não se inicie. Eu vou além, mude até de religião. Porque ser do candomblé implica em abrir mão, às vezes, da nossa família, abrir mão dos nossos amigos, para cultuar algo maior, cultuar os nossos orixás. Mas vamos falar de Obaluayê. Então, Obaluayê, aquele orixá que todos usam pela cura. Veja bem, quando teve essa pandemia, logo no começo,
algumas sacerdotisas importantes orientou que as pessoas fizessem oferendas ao Obaloaiê para que os pesquisadores, os cientistas, encontrassem a cura da Covid-19. E aí, por causa desta pandemia, nós fazíamos oferendas e cânticos a um determinado horário, a um determinado momento, e jogávamos as flores de Obaloaiê. Flor de Obaloaiê são as pipocas, os deburus, preparados e rezados, e cobríamos as nossas casas religiosas, cobríamos as nossas calçadas. E quando veio, então, a vacina, nós ficamos extremamente contentes com que Omulu tinha nos abençoado com a cura. Mas a minha história com Obaloaiê vem de longa data. Eu tenho 2 irmãos, um mais velho e um mais novo, e um dia meu irmão mais novo foi hospitalizado e o médico chamou a família e falou: ele não deve passar de hoje. Pode encomendar o caixão. Não tem mais o que possa ser feito. Eu já era iniciado de orixá. Liguei para minha mãe de santo em seguida e comentei que meu irmão estava numa UTI e que já tinha sido desenganado pelos médicos. A minha mãe de santo falou: filho, você é jovem, preste atenção que eu vou lhe ensinar um encantamento. Você vai fazer um ebó no seu irmão dentro da UTI. E você pode fazer isso. Eu achei que eu ia ser proibido, mas eu preparei tudo de acordo com o que ela falou. Todas as comidas foram preparadas. Existia uma coisa que não podia entrar com as comidas soltas, como a gente faz nas nossas casas religiosas. Então eu fiz várias tronchas em folhas de mamona, levei as tronchas fechadas, todas com palha da costa. E minha mãe carnal ficou segurando um balaio na cabeça do meu irmão, que estava num leito de UTI, e eu fui passando. Eu não me recordo a gerente de enfermagem que me autorizou. Não foi fácil. Eu avisei que nós éramos do Candomblé e que eu queria fazer um ritual litúrgico da minha religião no meu irmão. Algumas enfermeiras falaram que não seria possível chamar a chefe de enfermagem. A gerente da enfermagem, ela era da religião. Então ela fechou lá o ambiente e falou: você não pode sujar, não pode deixar cair no chão, não pode ter contato, mas faça as rezas e não demore. Eu passei as coisas no meu irmão e fui levar aquele balaio para o alto de uma árvore. Pois bem, o que o médico me falou no dia seguinte: meu filho, parabéns pela sua fé, seu irmão está salvo. E essa história está completando 20 anos. Eu assumi com Obaloaiê que se Obaloaiê levantasse meu irmão, ele se iniciaria no orixá e eu seria responsável de barganhar uma pessoa de Omulu para dançar na minha casa, no Olubagé. E é o que eu faço até hoje. Esses testemunhos só enriquecem a nossa religião. Eu acho que há falta de testemunhos vivos na nossa cultura, na nossa religião. Outras denominações religiosas usam muito disso para atrair fiéis. E nós temos tanta coisa para falar que são guardadas em 4 paredes. Por isso que eu quis relatar algumas passagens com o Obaloaiê que trouxe a cura. Mas, entenda, não é só cura física.
Porque a doença hoje, ela não é só física. Existem as doenças mentais, existem as doenças espirituais, existem hoje outras doenças que trazem enfermidades para nós. Veja, uma pessoa com ansiedade vai gerar uma dor de cabeça. Então, de repente, a enxaqueca da pessoa não é oriunda de um problema na cabeça, mas sim de uma ansiedade que ela não tratou. E aí, vale informar que aquele senhor da cura, o Baloyer, ele cura todas as doenças existentes, tanto física, mental, espiritual. Rezemos cada vez mais ao Senhor da cura, o Baloyer, o Mulu, para que eles nos tragam as suas bênçãos, nos derramem o seu axé e que a gente possa seguir unidos nessa vida, com saúde, com vitalidade, com esperanças de um amanhã melhor. Eu fui procurado pela Mãe Rosa, uma grande amiga minha, umbandista aqui da região, e ela pediu para divulgar a festa das crianças dela, do Tenda de Umbanda Caboclo Pena Branca. É uma festa que será realizada no dia 1º de outubro, às 15 horas, que é festa de criança, onde vão ter brinquedos na rua, roda de capoeira, apresentação de hip hop, né? Cosplay, doces, brinquedos, muita coisa vai acontecer nesse dia. Fica lá na rua Manuel Gomes Seabra, número 711, Vila Seabra, Mongaguá. Gente, vamos prestigiar e levar nossas crianças para esta festa. Estou contando com vocês. Meu muito obrigado. Hoje eu tenho algo muito especial a dizer para vocês. Sempre eu venho com um livro novo. E eu não tinha escolhido o livro que eu iria indicar para vocês. E aí, quando eu vou na estante, minha gata sobe na estante e este livro vem aos meus pés. Gente, aquele que quer conhecer um pouco mais da nação Efon, a nação que eu pertenço, tem um livro aqui, Candomblé da Nação Efon, de Alexandre Mantovani, meu grande amigo Mantovani. Mantovani, estou te convidando para a gente ter aquela conversa, para você me explicar a origem deste livro, as pesquisas feitas. Nós vamos ter um bate-papo ainda. Gente, este livro é importantíssimo para conhecermos um pouco mais da nossa religiosidade, entendeu? Principalmente aos adeptos da nação Efon. Aproveitem, degustem esse livro que vale a pena. Hoje eu já falei muito, já dei um pouco de quem é o Orixá Baloyer, já falei de mito iorubá, de cultura, de religiosidade, de ensinamentos. Vamos dar um ensinamento, né? Vamos fazer uma oferenda para aquele que cuida da nossa saúde, que cuida da nossa vida. Eu vejo que alguns irmãos falam que o Baloyer é o dono das pragas, ele que solta as pragas. Gente, por favor, não falem isso. O Baloyer é o dono da cura. Eles que nos traz o remédio para que nós pudéssemos nos curar. Então vamos fazer uma oferenda a ele. Pegue milho de pipoca e estoure com areia da praia. Se não tiver areia da praia, estoure sem óleo, por favor. Coloque num balaio esse milho estourado. Enfeite com tiras de coco seco. Pegue o coco seco, tira a água, quebre. Corte em tiras, enfeite sobre as pipocas e ofereça ao Baloyer para que ele abençoe você, seu pai, sua mãe, seus familiares, o seu lar, com muita saúde. Vamos encerrando aqui agradecendo aos nossos ancestrais, agradecendo aos orixás, agradecendo aos inquices, vodunces, às entidades, ao povo da esquerda, ao povo da direita, Umbanda, Quimbanda, agradecendo aquele que está do nosso lado, agradecendo você que está nos assistindo e curte
nossos programas, nossos temas. Meu muito obrigado e até a próxima semana com um novo canal. Nós vamos adentrar num novo canal chamado Encantos TV. Então, você procure no YouTube o canal Encantos TV, que você se inscreva para continuar tendo acesso aos nossos programas. Meu muito obrigado. Meu muito obrigado e axé a todos.